Abrir a palavra do Senhor, Mateus 25, versículo 12. Mateus 25, versículo 12. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, diz assim a palavra do Senhor. Mas ele, Jesus, respondeu: a verdade é que não as conheço. Vamos fechar nossos olhos, vamos clamar. Aleluia, Pai. Senhor, quão terrível é esta palavra, Pai. Quão terrível é esta palavra, Pai, e nós nos colocamos na Tua presença, clamando pelo sangue do Senhor Jesus. Nós oramos a Ti, Pai, para que aqueles que Te buscam nesta hora, para aqueles que estão em arrependimento, para aqueles que estão buscando um novo nascimento, para aqueles que estão entregando a vida a Ti, Senhor, que esta palavra não se cumpra nos corações dos Teus servos, Pai. Não se cumpra, Senhor, porque é uma palavra terrível para aquele dia. Pai, nós suplicamos a Tua bênção, Pai, nesta hora. Abra, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações. Pai, que nós possamos sair da Tua casa e também aqueles que estão acompanhando este culto possam entender verdadeiramente o Teu propósito, o Teu projeto, possam entender o momento que nós estamos vivendo, um terrível momento, Senhor, que é o momento que antecede a volta do Teu Filho, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nós nada somos, Pai, nós nada temos, somos miseráveis pecadores. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti na condição de necessitados, pedimos a Ti que o Senhor nos perdoe, porque nós erramos, nós somos falhos pecadores. Assim nós suplicamos pela visitação do Senhor neste culto, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Amados, uma terrível palavra. É assim que nós podemos dizer para esse versículo que nós lemos. Uma terrível palavra de rejeição da parte do Senhor sobre a maioria da humanidade, a grande maioria. Uma terrível palavra que será dita no dia que o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo. Ele vai se dirigir para um grupo e vai dizer: eu não te conheço. Uma terrível palavra. Mas para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão com o coração no pó, com a boca no pó, buscando ao Senhor em arrependimento, Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Aleluia, aleluia. Que esta palavra, vinde, benditos de meu Pai, seja para cada um de nós que está na presença do Senhor. Mas esta palavra, mais ou menos, que nós lemos aqui no versículo 12, ela é terrível demais. Ela é terrível. Ela é terrível porque ela se dirige àqueles que estão sabendo que o noivo está vindo. Não é uma palavra dirigida para quem não está na presença do Senhor, porque a condenação já está sobre a vida destes que não buscam o Senhor. Mas é uma palavra àqueles que sabem que o noivo está vindo. O noivo está vindo. Nós estamos exatamente no momento da meia-noite. Como diz o profeta, o tempo acabou. Tudo se cumpriu para a vinda do Senhor Jesus. Absolutamente tudo já se cumpriu para a vinda do Senhor Jesus. E a pergunta é para nós, amados, agora como igreja: como é que eu estou agora na presença do Pai? Na presença do Senhor? Porque o Filho está vindo. O casamento vai acontecer.
como é que eu estou agora? Se Jesus vier daqui a 1 minuto, amados, como é que eu estou agora na presença do Pai? Que palavra o Senhor Jesus vai dirigir para a minha vida? Eu não te conheço, ou vinde benditos de meu Pai? Que palavra que o Senhor Jesus vai dizer para mim? Para nós agora, se Ele chegar daqui a 1 minuto. Amados, uma terrível palavra. A mesma palavra, essa mesma palavra será dita naquele terrível dia para aquele que abriu os olhos do cego, para aquele que pregava amor, pregava justiça, para aquele que dizem, Jesus é amor, sim, Ele é amor, mas Ele também é um juiz, que aquele dia Ele vai dizer, eu não te conheço. Ele vai nos condenar, se nós não estivermos aptos a entrar. Mas, amados, por que o Senhor diz esta palavra para este grupo aqui? Nós não vamos ler toda esta parábola, porque nós muito trabalhamos em cima dela e os irmãos conhecem esta passagem. Havia 2 grupos, um grupo com óleo, outro grupo sem óleo. O óleo fala do Espírito Santo. E ele se dirige e diz para aquele grupo que não tinha óleo esta palavra. Amados, para nós entendermos bem, nós vamos trazer esta mensagem de uma forma bastante didática nessa noite. A candeia, naquele tempo, quando Jesus ele conta esta parábola, ele estava usando aqui o casamento judaico. O casamento judaico ele tinha alguns critérios, alguns ritos. E um deles, que nós vamos tratar aqui, é que o convidado para o casamento, era necessário que ele levasse a sua candeia. Não tinha energia elétrica como nós temos hoje. Então, a candeia era uma espécie de lamparina. Você colocava óleo, e a partir daí você tinha a iluminação necessária. Era um pequeno vaso de barro, frágil, um frágil vaso de barro, onde você precisava cuidar daquele vaso, ele podia quebrar. A nossa vida, amados, é assim, frágil. Nós somos frágeis. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Frágeis, nós somos frágeis. Onde você colocava óleo e a partir daí você tinha luz. Então, esse pequeno vaso, essa luz também tinha uma característica. O óleo que você colocava dentro dessa candeia durava muito pouco, em torno de 2 horas. Ou seja, era necessário que você levasse junto contigo um recipiente, uma botija, uma reserva. Então, você andava pela rua ou pelos caminhos daquela época, você andava um pouco, você parava, reabastecia e continuava a caminhada. Mas esta candeia ela tinha 2 funções muito importantes. 2 funções. A primeira função era iluminar o caminho por onde você andava. Então, naquele tempo não tinha estradas como nós temos hoje, eram só caminhos. Então você usava esta candeia, que era individual, cada um tinha a sua. Então você andava pelos caminhos e você aproximava a candeia mais próximo do solo para ver onde você pisava. Eram os caminhos. Interessante, meus amados, se nós olharmos para o Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Lâmpada para os meus pés, meus amados. Então, hoje, percebam que esta candeia ela se aplica em nós, porque para nós sabermos o caminho por onde nós estamos andando, nós precisamos da luz. A luz, ela mostra o caminho por onde nós andamos. Então, isso era uma das características da candeia, mostrar o caminho, por onde eu estou andando. E a segunda característica era, por exemplo, eu e o pastor Emanuel,
O pastor Emanuel está chegando de lá para cá, eu estou indo daqui para lá. Então, no meio do caminho, estou vendo que alguém está chegando, eu aproximo a candeia do meu rosto. Então, a segunda característica da candeia era que um pudesse reconhecer o outro. Então, o pastor Emanuel colocava a candeia próximo do rosto, é o pastor Emanuel. Então, a segunda característica da candeia, mas eu preciso ser reconhecido por outra pessoa. Eu preciso ser reconhecido. Percebe? Guardem isso, amados. Eu preciso ser reconhecido. E aqui Jesus diz o que para aquelas? Eu não te conheço. A candeia não tinha óleo e, consequentemente, não tinha luz. E eu preciso da luz para ser reconhecido naquele dia. Eu preciso ser reconhecido pelo Senhor Jesus. A luz, meus amados, que brilha na candeia, que fala também do Espírito Santo, porque quando Jesus vier, ele vai olhar para a luz, ele não vai olhar para o meu rosto físico, ele vai olhar para a luz que brilha em mim. Ou seja, do céu ele olha e diz, ele tem luz brilhando no rosto dele. E a luz é quem? É o Senhor Jesus, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Então, meus amados, a função da candeia também era ser reconhecido. E eu preciso ser reconhecido naquele dia. E eu só serei reconhecido se eu tiver óleo na candeia. Não há outra maneira. Não há outra maneira. A Bíblia, em toda ela não dá uma segunda condição para o homem. Ela apenas diz, eu preciso do óleo. Nós precisamos do óleo. Eu preciso ser reconhecido naquele dia. Um pequeno vaso. A candeia é muito frágil. Mas é assim a nossa vida. Eu preciso nessa hora verificar se não tem nenhuma rachadura na minha vida. A candeia com uma rachadura, o óleo durava menos ainda. Já durava pouco, 2 horas. Durava menos ainda. E esse é um momento muito crítico, meus amados, que nós estamos vivendo. Se eu tiver qualquer rachadura na minha vida, o óleo não vai ficar. Perceba a gravidade, amados, perceba a gravidade. Se tiver qualquer rachadura na minha vida espiritual, nesta última hora, nesse momento de trevas espirituais que nós estamos vivendo, no momento da meia-noite, e lá na saída do povo de Israel do Egito, falando da 9ª praga, que é a praga das trevas. Se eu não tiver luz, eu não serei reconhecido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser reconhecido. Todos nós precisamos ser reconhecidos. Precisamos ser reconhecidos diante do Pai. Amados, olha a profundidade, olha o entendimento que o Senhor deu ao seu povo nesta última hora, descortinando tantas coisas diante de nós, tantas escamas caíram. Esse é o momento de entrar. Jesus está vindo. É o momento de entrar. Entrar. Mas, amados, eu vou trazer aqui, eu quero trazer para os amados a importância desse fogo desde o tempo da lei. Sempre houve uma orientação específica do Senhor em relação ao fogo. Eu vou pedir para os irmãos, vamos abrir em Levítico 6:13. Nós vamos abrir alguns versículos para que nós possamos entender. Levítico 6:13. Diz assim, amados, versículo 13. Percebam a orientação do Senhor. Diz assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado.
não deve ser apagado. Os irmãos não precisam abrir, mas em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apaguem o Espírito. Amados, não deixem apagar o Espírito na vida de vocês. O fogo precisa estar aceso para ser reconhecido. É uma ordenança da parte do Senhor. O Senhor diz: o fogo não pode ser apagado. Ele não dá uma opção. Se apagar, você acende de novo, faz alguma coisa. Não. Ele diz: não deve ser apagado. Para que os sacerdotes que cuidavam desta regulamentação, eles precisavam vigiar. Eles precisavam vigiar. Olha, está com pouco óleo, recompleta. Mas nós precisamos vigiar, olhar para a nossa vida espiritual, buscar o óleo para ter o fogo. Precisamos buscar o óleo para ter o fogo. Amados, para que serve uma candeia sem óleo? A mesma coisa que um celular sem bateria. Nada. A nossa vida sem o Espírito Santo, para que serve? Nada. É assim que nós somos, um vaso frágil, um vaso que não serve para nada. Sem o Espírito Santo, nós não servimos absolutamente para nada. Nada. Porque naquele dia nós seremos rejeitados. É uma terrível palavra, amados. Uma terrível palavra, que nos coloca em alerta constante na presença do Pai. Que nos coloca em alerta. A candeia, o óleo dela durava 2 horas. A cada 2 horas era necessário recompletar. E quantas vezes eu oro por dia? Que cada um de nós possa responder isso. Quantas vezes estou de joelhos recompletando o óleo na minha candeia espiritual? Amados, orar 1 vez por dia, eu digo que você está sem óleo. É impossível você ter óleo na candeia orando 1 vez por dia. É impossível. Se o fogo da candeia durava 2 horas, se Jesus usa esta parábola para nos ensinar, então é necessário nós orarmos muitas vezes mais por dia, para recompletar o óleo, para não faltar o fogo, para nós sermos reconhecidos. Amados, eu preciso ser reconhecido. Jesus precisa olhar e dizer: tem fogo. O fogo está brilhando. Vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Amados, olha o convite do Senhor. E Ele vai falar isso, amados, para uma minoria. Para uma minoria. Quem assistiu os últimos vídeos do profeta, o profeta chorou amargamente quando ele viu o número daqueles que estavam entrando, as pessoas que estavam entrando, a quantidade. Ele chorou amargamente. Uma minoria vai entrar. Mas o momento é de choro, um momento de angústia, um momento de lamentação pela nossa vida. Um momento de lamentação. Lamentação. Muitos vão descobrir que naquele dia, a vaidade, o egoísmo, a mentira, os negócios fraudulentos, vão descobrir que a casa, o carro, não os levou para o céu. Vão descobrir isso amargamente. Por isso que essa palavra é uma palavra dura, amados. É uma palavra dura, mas de alerta para nós. É um alimento para a nossa vida, para nos colocar na presença do Pai, reconhecer que nós somos pecadores miseráveis, que nada temos. Mas o que nós temos para oferecer ao Senhor? Nada. Eu não tenho, o pastor Emanuel não tem, nenhum de nós aqui tem.
Essa é a condição do pecador. Nós nada somos, nada temos. Hoje nós presenciamos algo extraordinário na praça aqui em Ilópolis. O Senhor operou maravilhosamente quando um grupo, no meio da praça de Ilópolis, louvando ao Senhor, caiu de joelhos na presença do Pai, em arrependimento pelo pecado desta cidade. Glória a Deus. Meu Deus, amados, como o Senhor operou nesse dia, como Deus operou nesse dia nessa cidade, como Deus operou. Em Jeremias fala: chamai as carpideiras, ou as mulheres choronas. Era aquele grupo na praça hoje. Era aquele grupo na praça, porque ali Jeremias, quando o Senhor diz chamai as carpideiras, eram mulheres que choravam por aqueles que não eram, na verdade, o seu problema. E nós choramos por aqueles que, na verdade, no nosso coração não era o nosso problema, mas nós choramos aos pés do Senhor. O Senhor tem chamado nesta última hora pessoas que estão chorando ao Senhor. E o Senhor diz lá em Jeremias: chamai as carpideiras, porque elas choram com sinceridade. Mesmo que o problema não seja delas, elas choram com sinceridade. Há um grupo nesta hora que chora com sinceridade na presença do Senhor, se quebranta aos pés do Senhor, busca o Senhor, está colocando óleo na candeia, está colocando óleo, é fogo para ser reconhecido, é fogo para ser reconhecido, fogo. Ah, glória. Amados, vamos abrir em Jeremias 29. Jeremias 29. Louvado seja o teu nome, Senhor. 29, 12. Jeremias 29, 12. Jeremias 29, 12 em diante diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vejam agora o que a Bíblia diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Aleluia. Quer um encontro com o Senhor? Aqui está a resposta. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é uma parte, não é 90%, não é 50%, não é um pouco, não, de todo o coração. E o Senhor responde: então eu me deixarei ser encontrado. Não somos nós que encontramos o Senhor. Não é o homem no seu egoísmo e diz: agora eu vou encontrar o Senhor. Não. Quando você deposita o coração e chora aos pés do Senhor, Ele diz: eu me deixarei ser encontrado. Aleluia, aleluia. Ah, amados, como é tremendo quando o Senhor nos visita. Como é tremendo quando o Senhor nos visita. O Senhor quebranta o nosso coração e Ele visita. E Ele visita. Ele é fiel para cumprir essa palavra aqui. Amados, Ele é fiel para cumprir. Teu coração está agora de todo para o Senhor? Ele está te visitando. Ele está te visitando. Aleluia, glória a Deus. Amados, Isaías 53, 5. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus, na véspera
na véspera, quando ele foi, na última noite, ele foi orar no Getsemane. E a palavra Getsemane quer dizer local da prensa. Ele foi orar ao Senhor. E vejam o que diz Isaías 53:5. Mas ele, Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! Para você extrair óleo de uma azeitona, é necessário que ela passe pelo processo da prensa. Ela é prensada. Jesus foi prensado, foi moído, e o Espírito Santo foi derramado. Jesus foi moído. Ele, inocente, nunca falou mal de ninguém, só falou a verdade. Ele que curava. Ele que foi julgado injustamente. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Carregou aquela cruz pesada, com todo o fardo do meu pecado e do teu pecado. Humilhado, crucificado entre dois ladrões. Na pior condição de um homem. Ele, o Cordeiro inocente, ele que foi voluntário. Um dia no céu teve um plano, foi elaborado um plano, e ele diz: envia-me a mim, eu vou morrer pelo homem. Isaías 6:8 registra isso: e a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele foi voluntário, amados, a morrer pela nossa vida, porque era necessário que alguém do céu viesse ao mundo aqui, se fizesse homem e morresse. Ele foi voluntário. Ele foi voluntário. Porque assim estava no plano do Pai. Em João 3,16, João tenta explicar o amor de Deus. Ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João não consegue explicar. Amados, é inexplicável o amor do Pai. Como você vai explicar o amor do Pai? Um dia alguém chegou para Jesus e disse: bom mestre, Jesus disse: bom é o Pai que me enviou. Bom é o Pai. Jesus morreu por nós miseráveis pecadores. Ele passou pelo processo da prensa. Amados, se um inocente passou pelo processo da prensa, e nenhum de nós aqui, no mundo todo não há uma pessoa que teria condições de repetir o que ele fez. Nenhum homem no mundo teria condições de fazer tudo o que Jesus fez, não teria. Mas ele fez pelas nossas vidas. Para que nós sejamos reconhecidos naquele dia, amados. Aleluia. Para sermos reconhecidos, meus amados. Eu preciso ser reconhecido. Então, se o inocente passou, Jesus passou pelo processo da prensa. Eu pergunto para nós aqui, amados, eu não posso passar um pouquinho pelo processo da prensa? De só entregar o meu coração, assim como nós lemos em Jeremias, entregar só o coração para Ele? Ele pede só o coração. Ele não pede para nós subirmos a uma cruz, morrermos, não, Ele pede só o coração.
Será que eu não posso deixar de lado o orgulho, a vaidade, deixar todas as características terrenas de lado? Será que eu não posso deixar de lado aquilo que me atrai neste mundo? Amados, há 4 janelas na nossa vida por onde entra o pecado. Eu preciso fechar essas janelas. É que nem uma casa, você deixa a janela aberta, o vento vai entrar, vai trazer sujeira, vai trazer folha, vai trazer tantas coisas. Eu preciso fechar as janelas da minha vida. Fechar os olhos, os ouvidos, a boca, os pensamentos. 4 janelas, amados, nós temos na nossa vida, terríveis janelas por onde o pecado entra. Eu preciso fechar. Davi não saiu à guerra, e do terraço ele olhou e viu, e cometeu adultério. Ele viu, janela aberta. Amados, eu preciso fechar a janela da minha vida. Porque se eu não fechar a janela, por onde entra o pecado, eu não tenho óleo, eu não tenho fogo. É impossível ter óleo na candeia com a janela aberta. Não tem. Amados, não tem. Não tem. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus ali estabelece 10 pragas para o Egito. Amados, estas mesmas pragas, as 9 primeiras, elas estão se repetindo hoje no nosso tempo. As mesmas pragas estão se repetindo. Eu vou citar só 3 aqui. Uma das pragas era a praga das rãs. E a Bíblia registra que na casa dos egípcios, as rãs entraram principalmente nos quartos, na casa, na família, na intimidade. Amados, olha a situação das famílias. Olha a situação dos casamentos. Adultério, tanta coisa errada. Filhos que matam os pais, pais que matam os filhos. É a situação das rãs no mundo hoje. A 9ª praga era a praga das trevas. A Bíblia diz que eram trevas tão densas que podiam ser apalpadas. Mas a Bíblia registra uma coisa muito interessante. Ela diz que na casa dos israelitas tinha luz nas habitações. Amados, nós estamos nas densas trevas aí fora hoje. Nós estamos exatamente no momento da meia-noite, as densas trevas. O momento da meia-noite são as trevas, a noite, é a parte da noite mais escura. E esse é o momento, amados, que se repita em nós, que se repetiu no povo de Israel, que possa ter em nós luz. Mas, amados, a última praga, a morte do primogênito, vai acontecer exatamente no arrebatamento da igreja. Exatamente no momento do arrebatamento. Em toda a terra do Egito houve a morte do primogênito, menos no povo de Israel, porque eles obedeceram a uma ordenança do Senhor, colocaram sangue do cordeiro nas vergas das portas, e ali dentro teve vida. Então, meus amados, se houver o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós entraremos com Ele. Agora, se não tiver o sangue, nós vamos perder a nossa herança espiritual. O primogênito perdia, a morte primogênita representa a perda da herança, e nós temos uma herança para receber na presença do Senhor. Então, meus amados, por isso que eu preciso cuidar nesta hora daquilo que o Senhor me confiou. Eu preciso cuidar. Um vaso muito frágil, meus amados. Nós somos um vaso frágil, que precisa constantemente estar de joelhos na presença do Senhor, com a boca no pó, em profundo arrependimento, para que seja completado o óleo. Eu preciso dessa preocupação diariamente.
Amados, não vai adiantar nada se você levantar atrasado por algum motivo e sair desse jeito para o teu trabalho. Muitas vezes é essa desculpa que nós damos. Eu tenho um compromisso. Amados, organize a tua vida. Priorize nesta hora as coisas de Deus. Esse é o tempo de priorizar Deus. Priorizar o Senhor. Pastor, mas eu tenho luta. E quem não tem? Todos nós temos, em níveis diferentes, cada um em situação diferente. Mas, meus amados, nós precisamos olhar para a cruz e para o sangue. Jesus está vindo. A qualquer instante será dado o toque da trombeta. Amados, a qualquer instante, a qualquer instante, a qualquer instante. Então, amados, como está a minha candeia nesta hora? Como está? Amado, você quer, nessa noite, recompletar? Você quer? Sinceramente, quer recompletar? Esse é o tempo. É o tempo de recompletar. Nós não temos força em nós mesmos. Mas se você colocar o coração sinceramente, ele diz: eu serei conhecido de vós. Ele se faz reconhecer. Ele quer se fazer reconhecer na tua vida nessa noite. Tanto aqui quanto os amados que estão nos acompanhando. Todos. Ele quer se fazer reconhecer. Quão terrível é esta palavra que nós lemos. Não as conheço. Não as conheço. Que esta palavra não se aplique na nossa vida. Que nós possamos dizer isso nessa noite, Senhor. Senhor, eu não quero esta palavra na minha vida. Eu não quero. Senhor, eu não quero. Se você sinceramente falar isso para o Senhor que você não quer, então agora você precisa trabalhar para que haja óleo e fogo na tua vida. Esse é o resultado, amados, daquele dia, daquele terrível dia. Esse é o resultado. Então eu preciso agora trabalhar para que eu seja reconhecido. Naquele dia, amados, não vai adiantar se eu fui uma pessoa boa durante toda a minha vida, se eu tenho diploma, se eu não tenho, se eu sou pobre, rico, branco, amarelo, nada disso vai importar. Vai importar, tem óleo ou não tem? Tem fogo ou não tem? E com o fogo nós seremos reconhecidos na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, amados, você que quer uma oração, quer recompletar a candeia nessa noite, quer se humilhar na presença do Senhor, eu te faço um convite para vir aqui à frente. Para vir aqui à frente. Os irmãos que quiserem podem vir agora, aqui na frente. Coloquem a sua vida na presença do Senhor. Esse é o momento, amados, de chorar aos pés do Senhor. Não há tempo para mais nada. Tempo só de chorar e lamentar na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vou convidar a pastora Júlia para vir aqui louvar o Senhor, enquanto nós vamos buscar a presença do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Glórias a ti. Aleluia. Vamos fechar os olhos, vamos clamar ao Senhor nesta hora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti. Pai, na tua presença, nós queremos colocar agora a nossa vida, Pai. Senhor Deus, nós somos tão pequenos, miseráveis pecadores, mas lembramos aqui, Senhor Deus, do sacrifício do Senhor Jesus, o sangue do inocente que foi derramado pelas nossas vidas. Pai, te agradecemos. Pai, nós não entendemos o amor do Senhor. Senhor Deus, o amor é tão grande que nós não compreendemos da forma como o Senhor aplica nas nossas vidas. E nós oramos a Ti agora, Senhor, no nome de Jesus, por cada uma destas vidas que está aqui na frente, para que o Senhor possa operar maravilhosamente. Nós oramos gratos a Ti, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pastora Júlia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo és Tu, Jesus. Por fora
agora busca entender o que acontece dentro de você. Quando você chora é a tua alma escrevendo um texto que do céu Deus lê. Tua vida é como um livro tão profundo, o tema é uma estratégia para atrair o mundo. Essa cruz que agora carregando está, é para alguém te ver e não parar de caminhar. Quantas vezes no teu Getsemane entrou, como fez o mestre e ali tomou o cálice da morte para viver para Deus. A via de sangue você escolheu. Foi até o fim quando o Pai se calou e se lembrou do dia em que Jesus falou: todavia é feita a sua vontade. Você é uma carta que a cruz deixou. Sua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrito eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, a página virou para você prosseguir. E a morte que seria o ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal para você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. Aleluia! Quantas vezes no teu Getsemane entrou, como fez o mestre e ali tomou o cálice da morte para viver para Deus. A via de sangue você escolheu. Foi até o fim quando o Pai se calou e se lembrou do dia em que Jesus falou: todavia é feita a sua vontade. Você é uma carta que a cruz deixou. Sua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrito eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, e a morte que seria o ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal para você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. E entrada em carne, a nova aliança foi escrita pelo sangue de Jesus, e a caneta foi a cruz. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrito eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, a página virou para você prosseguir. E a morte que seria o ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal para você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. Irmã Emanuele, pode passar. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia! Santo és tu, Jesus. Amém, glória a Deus. O mercado está vazio, seu trabalho já parou.
o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, Ele vem me Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o ar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, Ele vem me buscar. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Senhor, Senhor. Quem é como nosso Deus?
nosso Deus. Ganha a luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, faz o seu povo passar em terra seca. Do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha pra cima porque Ele é maior, Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer, da ordem ao inferno tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra cala, o seu nome é Jeová. Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã. Rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. Quem é como tu, Senhor Jesus? Glorificado seja teu nome, Senhor. Ganha a luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, faz o seu povo passar em terra seca. Do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha pra cima porque Ele é maior, Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer, da ordem ao inferno tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra cala, o seu nome é Jeová. Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã. Rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. Estrela da